irmãos com a paz do Senhor. Por favor, convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Atos capítulo 9, versículo 31. Esse é o tema dessa data especial. Você procura, eu quero agradecer ao Senhor Jesus Cristo por mais esse dia que Ele nos tem dado, oportunidade única de adorar o Seu nome santo. Às vezes pessoas ficam chateadas porque não lembram do seu aniversário, numa data especial, não recebem um presente, fica, mas não recebeu o meu presente, e a gente acaba se esquecendo de que todo dia você recebe um presente, que é um dia de vida. Deus te presente hoje com um dia de vida. Muitas pessoas pegaram esse presente e foram roubar, pegaram esse presente e foram matar, foram se prostituir, mas você está adorando a Deus. Nós vamos retribuir ao Senhor esse presente que Ele nos deu, louvando e adorando ao Seu nome santo. Quero agradecer também ao pastor Edevaldo pela grande oportunidade de estar aqui. Deus abençoe, pastor Edevaldo, que foi o meu primeiro pastor no Japão, irmãos, e me pegou numa época difícil. Né, irmã Silvânia? Foi luta, foi prova. E meus pés quase desviaram, mas Deus usou o pastor Edevaldo, sempre com palavra, ligando até na minha casa e depois, irmãos. Mora no mesmo lugar, pastor. Se quiser aparecer novamente, Deus abençoe o missionário a Silvana pelas orações. Depois ele passou o problema para o pastor Sérgio. O pastor Sérgio passou para o pastor Milton, o pastor Milton passou para o presbítero Reginaldo, passou para o pastor Carlos Oquita, passou para o presbítero que hoje depois me jogaram para a Coçaia. Sou grato a Deus, irmão, porque Deus tem levantado homens de Deus nesse ministério. Por esses 19 anos, uma data tão especial. Se vocês me convidarem para vir aqui, eu sinceramente me sinto honrado, porque eu sei que esse ministério tem grandes pregadores. Eu não entendo porque eles me chamam para pregar, irmão. Eu não me sinto pregador, mas quando eles me convidam, eu digo, sim, eu vou. Amém, eu posso ir. Mas os pastores não sabem que eu vou para casa, eu dobro o joelho e falo, Senhor, tu sabe que eu não tenho condição. Aleluia. Deus abençoe, irmãos. Atos 9, 31. Trago saudação da congregação ali em Coçaia. Estou orando para aquele trabalho pequeno, mas Deus tem feito grandes coisas na terra. Deus ali já batizou com o Espírito Santo, Deus já curou pessoas enfermas ali. Vamos continuar orando por aquele trabalho. Quero agradecer também ao pastor por ter liberado as irmãs nos abençoaram ali. Foi um dia de Itaipu, mas elas foram assim mesmo. Os visitantes não foram, irmão, mas as irmãs foram e nos abençoaram naquele lugar. O cooperador João Miguel, amigo de longa data, muito nos foi útil ali em Coçaia. E quando eu soube que ele ia vir para cá, eu falei, olha, você vai, mas então você vai pregar lá no último dia. Sempre ele nos ajudou lá, era uma quinta-feira. Ele foi com toda a boa vontade, eu não sabia, irmãos, eu não tinha Facebook, ele estava de luto, tinha perdido um familiar, mas ele foi e nos abençoou, ele é irmã Eli, Deus abençoe a irmã Eli, e a mensagem já vai para 2 anos, a mensagem faz efeito até hoje. Ele pregou sobre o rico e o Lázaro, aleluia. Diz assim a palavra de Deus: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia, Samaria, tinham paz e eram edificadas. E se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Irmãos, Atos dos Apóstolos foi um livro que Deus permitiu que Lucas registrasse. Lucas não era judeu, mas Deus usa quem quer, como quer e do jeito que quer. E Lucas, embora tenha registrado a história que cobriu aproximadamente 30 anos da igreja, mas a inspiração foi do Espírito Santo. Toda vez que você pegar a Bíblia, você não está pegando um livro qualquer, não está pegando um livro comum. Toda vez que você pegar a Bíblia, você está pegando a inspiração do Espírito Santo. Aleluia. E Lucas é inspirado pelo Espírito Santo para registrar aproximadamente 30 anos da história da igreja. E exatamente no versículo 31 do capítulo 9, acontece algo extraordinário. Porque no capítulo 9, versículo 31, eles estão usufruindo de uma paz. Eles não estão sendo perseguidos no versículo 31. Eles não estão sendo ameaçados no versículo 31. No versículo 31, eles não estão morrendo. No versículo 31, eles estão experimentando uma janela, uma porta que Deus abriu, que foi uma paz. E em meio a perseguições e guerra, Deus abriu essa porta.
porque Deus não permite que você seja aprovado além da sua capacidade. E eles aproveitaram essa oportunidade para crescer, eles aproveitaram essa oportunidade para se multiplicar, eles aproveitaram essa oportunidade para experimentar a comunhão do Espírito Santo de Deus. Nós vemos hoje que essa igreja comemora o seu 19 anos, 19º aniversário. Não se engane, irmãos, embora pareça que estamos em paz e em segurança, mas você só chegou ao 19º aniversário foi por causa da intervenção de Deus. É verdade. Embora você não veja, embora você não contemple, é uma grande luta para parar essa obra. Há uma grande luta para fechar essa porta, porque o diabo ele não fica satisfeito quando você se reúne neste lugar. Mas Deus tem intervido neste lugar. Glória a Deus. E por causa da intervenção de Deus, se o Senhor Jesus não voltar ano que vem, estará aqui o 20º aniversário, e vai indo até essa igreja encontrar com Cristo na glória. Mas esse versículo, ele nos relata esse momento de paz. Mas alguns versículos atrás a história era outra. Ainda no mesmo capítulo 9, quando nós voltamos alguns versículos atrás, nós vemos que ele sofreu não apenas ameaças, mas até morte. Pessoas derramaram sangue em prol da igreja. A palavra do Senhor nos fala em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, quando Deus estava usando Moisés para trazer a lei ao povo, ensinar ao povo, Deus também tinha um ensinamento que queria que Moisés passasse para o povo. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 diz assim: o Senhor teu Deus despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. É interessante que Deus já tinha usado Moisés, tinha dado diretamente na mão de Moisés a palavra, para Moisés ensinar ao povo. Mas junto com os ensinamentos que Deus dá a Moisés, o Senhor fala também para Moisés: olha, você vai ensinando, mas vai chegar um tempo que eu vou levantar um profeta no meio de ti, dos seus irmãos, vai ser igual a você, aí eles vão ter que ouvir esse profeta. E fazia parte desses ensinamentos. Mas Moisés vai ficando velho e Moisés morre. Só que Deus já deixa Josué como sucessor. E a instrução que Deus deixa para Josué era que Josué deveria ensinar ao povo a lei que ele já tinha passado para Moisés. Então fica claro que Josué não era esse profeta que Deus disse que levantaria. O povo conheceu Moisés e conhecia Josué, mas Josué morre. Mas ainda o povo conhecia Josué. Mas passou-se os anos, eles não conheciam mais nem Moisés e nem Josué e se afastaram da lei do Senhor. Aí diz a Bíblia que Deus permitia que os inimigos, eles vinham contra eles e começavam a oprimi-los. E nesse momento de opressão, eles se lembravam que Deus ele ainda enviaria um profeta como Moisés, um libertador que poderia libertá-lo. E eles nunca esperavam tanto como naquela geração a chegada desse profeta. Aí Deus manda os juízes, mas os juízes eles davam o livramento. Após a morte desse juiz, as pessoas voltavam a fazer as coisas erradas. Então ficou claro que nenhum dos juízes foram esse profeta. Mas a palavra do Senhor nos fala que Deus levanta um homem que ele não era apenas juiz, mas era profeta e também sacerdote. E ao povo, ao olhar para Samuel, via em Samuel algo especial. Ele conseguiu colocar novamente Israel nos caminhos do Senhor. Ele conseguiu dar livramento a Israel dos sírios. E parecia que tudo ia bem, mas Samuel começa a ficar velho e os seus filhos não andam nos caminhos de Josué, e o povo sabe que a história vai se repetir. O povo então exige um rei, porque quem sabe assim não viria então esse profeta de quem diz Moisés. Deus levanta os profetas para dizer a mesma coisa, a escrever a mesma coisa, que ele levantaria um profeta no meio do povo, que quando ele chegasse deveriam ouvi-lo. O povo pede um rei, Deus permite que Saul reina. O seu começo é até louvável, mas o seu final é um fracasso total, e fica claro que ele também não é esse profeta. Aí Deus agora escolhe um outro rei segundo o seu coração, Davi, mas também fica claro que ele não é esse profeta. E vão passando-se o tempo, e passa o seu filho Salomão, ainda que com muita sabedoria. Ele já não era aguerrido como Davi, guerreiro como Davi, que expandiu o território com a espada como Davi, mas ele tinha sabedoria, ele fazia alianças, e diz que nunca houve tanta prosperidade como no dia de Salomão, em que a prata
mas também ficou claro que Salomão não era esse profeta. Seu filho Roboão, muito menos, no começo do seu reinado já divide 10 tribos para o norte, 2 para o sul, e o povo espera esse profeta porque é uma dificuldade. Agora parece que a situação não podia ficar pior. Israel estava dividido e eles nunca esperaram tanto esse profeta como Moisés, que os libertaria e os lideraria, mas ainda não era essa época. E não diz a palavra do Senhor, irmãos, que ainda piorou, porque o reino do norte foi levado em cativo. Agora em cativeiro eles esperavam esse profeta, anelavam por esse profeta, mas o profeta ainda não era o seu tempo. O reino do sul se sentia um pouco mais seguro, porque eles tinham o trono de Davi, eles sabiam que não ia faltar descendência naquele trono, e eles tinham também o templo do Senhor, mas veio também sobre eles inimigos e foram levados à Babilônia. 70 anos de sofrimento, e eles nunca desejaram tanto que esse profeta viesse. Aquela geração desejou esse profeta. Após 70 anos na Babilônia, eles voltam para sua terra, mas chegando lá eles não vão reinar, passam na mão de vários impérios, e sempre eles foram escravos agora dentro de casa, e sempre desejando a chegada desse profeta que Moisés havia dito, e também os profetas haviam dito. Isaías disse, aleluia, mas eles aguardavam esse profeta. Mas quando a gente vê em João capítulo 1, versículo 45, Filipe deu uma boa notícia. Filipe, ele acha seu amigo Natanael, e Evangelho de João 1, versículo 45, ele diz, e Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem escreveu Moisés na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré. O profeta chegou, louvado seja o nome do Senhor. E esse profeta tinha nome, era Jesus de Nazaré. A história começa a mudar, porque agora eles têm um profeta. E quando Pedro está discursando em Atos capítulo 3, versículo 22, ele disse, porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo. Aquele profeta que colocaria Israel no caminho, aquele profeta que traria a palavra de Deus, aquele profeta que reinaria, que os levaria à direção de Deus, havia chegado. E está confirmado, Pedro está confirmando que esse profeta é Jesus. Irmãos, e como assim um profeta como Moisés? Moisés foi o libertador, Moisés foi o portador da palavra, e Moisés ele era seguido pelos sinais. Jesus Cristo, irmãos, da mesma forma, ele é o libertador. Moisés ele recebeu a palavra para entregar ao povo, mas Jesus é a própria palavra. Moisés ele recebeu, irmãos, ali a responsabilidade de mostrar o caminho ao povo, mas Jesus Cristo é o caminho. Moisés ele trouxe a lei dizendo que o homem que cumprisse a lei, ele viveria por ela, mas Jesus ele é a vida, louvado seja o nome do Senhor. E o povo esperou tanto Jesus, mas quando Jesus chegou, Evangelho de João capítulo 1, versículo 11 disse, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Eles esperaram tanto esse profeta, eles esperaram tanto Jesus, e quando Jesus chegou, eles não receberam Jesus. Mas Jesus vem e faz a obra. Jesus vem e começa a trabalhar, e eles matam Jesus. Mas Jesus, após ressuscitar, dá uma instrução para os irmãos, que eles deveriam permanecer em Jerusalém, até que do alto fosse revestido do poder. E eles permanecem em Jerusalém, e nos diz a palavra que aconteceu um incêndio espiritual aquele dia. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, e conforme o Senhor havia dito, aconteceu. Todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Irmãos, e após serem cheios do Espírito Santo, Jesus disse que eles seriam testemunhas, eles seriam mártires, aleluia, e foi isso que eles fizeram. Mas as palavras que eles tinham para pregar é aquela que está em Atos capítulo 2, versículo 36, quando o apóstolo Pedro, agora cheio do Espírito Santo, ele diz, saiba pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor em Cristo. E a igreja começou a pregar,
só o número dos que creram e foram batizados chegou a 3.000 homens. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta chegou e marcou história. O profeta chegou e a igreja foi edificada. A igreja começou a tomar forma. A igreja começou a caminhar. Irmãos, e quando Pedro e João, no capítulo 3 de Atos, eles vão juntos para orar, ali acontece aquele milagre. Aquele homem é curado e todos veem que foi algo extraordinário. Eles ficam olhando para Pedro e para João, e ele diz: olha, porque vocês estão olhando atônitos para nós, não fomos nós que fizemos isso, mas foi aquele, louvado seja o nome do Senhor, que vocês rejeitaram, foi aquele que vocês colocaram na cruz, foi o profeta que Deus havia dito que enviava. Irmãos, e diz a palavra do Senhor que no capítulo 4, versículo 4 de Atos dos Apóstolos, os que receberam a palavra foram 5.000 pessoas aquele dia aproximadamente. A igreja começa a tomar forma, a igreja começa a crescer, e a palavra que eles pregam é Jesus Cristo. Esse crescimento da igreja começou a incomodar. As pessoas se sentiam incomodadas. Por que a igreja crescia tanto? E eles não acreditavam que Jesus era o profeta. Eles não acreditavam que Jesus era de quem Moisés falava. Eles não acreditaram que Jesus era aquele de quem Isaías falara. Eles não acreditavam que Jesus era aquele de quem os profetas haviam escrito. E eles disseram: nós precisamos parar a igreja. Nós precisamos fechar a igreja. A igreja precisa fechar a porta. Essa obra tem que acabar. Aí vão começar a perseguir a igreja. Mas a primeira perseguição, ela é nominal. Eles tentam provar na Bíblia que a igreja está errada. Eles tentam provar na Bíblia que Jesus é uma farsa. Eles tentam provar na Bíblia que Jesus está morto e não ressuscitou. E nos diz a palavra do Senhor que os que lideram são os da sinagoga chamada dos libertos, que na verdade precisavam de libertação. E eles não foram atrás de João, não foram atrás de Pedro, não foram atrás de Tiago. Eles pegaram o irmão Estevão, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos provar que pela palavra a igreja está errada, a igreja precisa parar. No capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 10, esses homens param Estevão e vão disputar com Estevão. São pessoas preparadas, mas quando ele abre a escritura para mostrar que a igreja estava no caminho errado, nos diz a palavra que errado estava eles. Eles não pegaram o apóstolo, pegaram o diácono. Estevão, a função de Estevão não era se dedicar à palavra para ensinar ou à oração. Muito pelo contrário, ele servia a mesa para que os apóstolos pudessem se dedicar. Mas Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus e de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, um homem cheio do Espírito Santo faz toda a diferença. Uma mulher cheia do Espírito Santo faz toda a diferença. E nos diz a Bíblia que os da sinagoga chamado liberto não podiam disputar com aquele homem de Deus. Versículo 9 e versículo 10, mais pessoas se ajuntaram para provar que a igreja tinha que parar. Atos capítulo 6, versículo 9, versículo 10. Levantaram-se alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, versículo 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que falava. Ninguém pode parar a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Fez 19, se Jesus não vir vai fazer 20, se Jesus não vir daqui a 2 anos vai fazer 21, irmãos, e vai ser até Jesus voltar, porque ninguém pode parar a igreja. Esse povo não conseguiam parar a igreja, eles foram envergonhar Estevão e saíram envergonhados. Agora o povo está vendo que na verdade eles que não têm como provar que Jesus está errado. Agora o povo está vendo que eles não têm como provar que a igreja tem que fechar. Aleluia. Eles tiveram que apelar, meteram a mão no bolso, subornaram alguns homens beliais para que mentisse, dizendo: olha, esse homem falou mal de Moisés e esse homem falou mal de Deus. Assim conseguiriam parar a igreja. Ele foi vitorioso aqui. Vamos levar ele diante do sumo sacerdote. Lá onde estão os doutores, vamos ver como ele se sai. Pegaram Estevão e levaram diante deles. A acusação era tão séria, falar mal de Deus e de Moisés, que os sacerdotes admiraram. Eles falaram: é assim mesmo isso? E Estevão vai falar. Irmãos, a
que Estevão se calaria diante daquela multidão, diante das autoridades, mas ninguém pode calar a igreja. Glória a Deus. Eu não estou falando de uma denominação, eu não estou falando de 4 paredes, porque você é igreja onde você for, você é igreja onde você chegar, é você que ninguém pode calar. Louvado seja o nome do Senhor. Estevão não tinha ali uma retaguarda, Estevão não tinha obreiros lhe ajudando, era só Estevão, mas ele tinha uma promessa que Deus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E as pessoas estavam ali e falando com Estevão. Estevão vai dar uma aula para os doutores aquele dia. Estevão começa a falar: olha, vocês querem saber se eu falei mal de Moisés? E ele fala lá de Abraão, começa a falar da chamada de Abraão, dá uma passada por Isaac, fala de Jacó, fala de José, fala da caminhada, da trajetória no Egito, fala de como Moisés nasceu, fala de como Deus operou no Egito, fala do mar se abrindo, fala de toda a história, e vai falando dos profetas, e diz a Bíblia que eles estão calados, boca fechada, ouvindo e olhando para Estevão, e quando olha para Estevão eles falam: o rosto dele é como um anjo. Se encha do Espírito Santo de Deus, igreja, se encha do Espírito Santo. Não tem como resistir um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo na presença de Deus. Glória a Deus. Estevão representava a igreja naquele lugar, e ele não recuou, ele não correu, ele não disse: olha, me desculpe, eu estou enganado, porque a igreja militante não desiste. Aleluia. A igreja militante, ela não volta para trás. A igreja militante, ela pega o arado e só vai para frente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Renove as tuas forças dessa noite. Talvez você esteja pensando: eu estou meio cansado. Talvez você esteja pensando: eu estou meio desanimado. Como o pastor disse aqui, Deus conta com você. Tu és a igreja do Senhor. Aleluia. Tem gente que fala: olha, meus pais não querem vir na igreja. Olha, meus irmãos não querem vir na igreja. As pessoas que moram comigo não querem vir na igreja. Eu convido na fábrica, as pessoas não querem vir na igreja. Não tem problema. Leve a igreja até eles. Você é a igreja lá onde você estiver. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eles não puderam resistir Estevão, nem o sumo sacerdote. Taparam os ouvidos, fizeram pirracinha igual criança, começaram a gritar e disseram: temos que matar. Tinha um doutor aquele dia, um jovem doutor por nome Saulo, muito sábio, educado aos pés do grande Gamaliel, aquele que quando falava as pessoas paravam para ouvir, quando dava uma sentença todos concordavam. E esse jovem, ele tem uma ideia: vamos pegar ele vai servir de exemplo. Diz que ele deu seu voto a favor, quando quiseram matá-lo ele foi favorável. Acharam que seria um exemplo. Matando esse homem, a igreja vai parar. Os que são crentes vão desistir, e os que não são não vão querer entrar. Ele vai servir de exemplo. E mataram Estevão. Amém, igreja? E serviu de exemplo mesmo. O primeiro mártir, louvado seja o nome do Senhor. A igreja não desistiu. A igreja olhou e falou: olha, ele foi digno de morrer pela palavra de Deus. E a igreja começou a avançar e a crescer ainda mais, a crescer mais. Nada pode parar a igreja do Senhor. Nada vai parar a igreja em Mata. Nada vai parar a igreja no Japão. Nada vai parar a igreja lá na fábrica, na escola onde você estuda. Perseguição não vai parar. Perseguição só vai fazer de você um mártir. Alguém vai olhar e vai dizer: eu preciso ser como esse irmão, eu preciso ser como essa irmã. Tem algo diferente, tem algo diferente. Glória a Deus. Ninguém vai parar a igreja. Oh, glória a Deus. O povo não parava, o povo ia crescendo e se multiplicando. Aí no capítulo 8, versículo 1 e 2. Versículo 1 diz assim: também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Deus tinha derramado o poder do Espírito Santo ali em Jerusalém, como ele havia prometido. Havia um incêndio espiritual acontecendo naquele lugar. As manifestações eram reais. A operação do Espírito de Deus era uma coisa que não tinha como negar. Mas diz a
Bíblia que a perseguição foi tão violenta, diz a Bíblia que a perseguição foi tão acirrada, que a igreja que pregava que Jesus era de quem dizia o profeta, quem dizia Moisés, eles tiveram que ser dispersos, deixaram suas casas e ocupações e saíram. Esse povo acharam que estavam na vantagem, acharam que havia apagado a chama, acharam que eles haviam vencido em Jerusalém e que não mais havia igreja, acharam que agora eles eram vitoriosos, mas foi até começar a chegar as notícias da Judéia: vocês não apagaram o fogo, vocês só espalharam, a Judéia está incendiada pelo poder de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Não tem como parar a igreja não para, a igreja não para. Outro diz: isso não é nada, judeu e samaritano não se dão, os judeus não entram em Samaria, os samaritanos não querem entrar na Judéia, eles não se dão, eles não querem ter um contato um com o outro, mas a igreja, ela não é preconceituosa. Disseram: o fogo está queimando lá em Samaria também, louvado seja o nome do Senhor. Vocês não pararam, vocês só semearam. Esse fogo que foi aceso em Pentecoste, ninguém vai apagar. Oh, glória a Deus. Oh, a igreja precisa desse fogo. Aleluia. A igreja precisa do fogo do Espírito Santo no coração. Tu és uma tocha onde você passa, irmão. Glória a Deus. Aonde tu passa, tu deixa marca. Talvez você diga: eu não estou vendo nada acontecer lá. Talvez você diga: eu já estou ali há algum tempo e não vejo nada. Mas quem está lá está vendo, está dizendo: passou um homem de Deus, passou uma mulher de Deus, houve profeta em nosso meio. Aleluia. Tem alguém olhando para você e dizendo: olha, eu posso não ir na igreja dele, mas eu sei que ele é diferente. Talvez você não esteja vendo o que Deus está fazendo através da tua vida, mas todas as vezes que você estiver em algum lugar, tenha uma consciência: eu sou a igreja de Deus nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. E a igreja chegou para ficar. Aleluia. O que deixa esse jovem sábio, esse jovem doutor, ainda mais desesperado, é ele saber que, além de não conseguir conter a igreja agora não estava apenas em territórios nacionais. A igreja ultrapassou fronteiras. As notícias que chegaram era que a igreja já estava na Síria. Eles estavam pregando em Damasco, aonde tinha uma sinagoga. Os irmãos iam até lá e depois pregavam para os judeus, e os judeus iam se convertendo. O evangelho só se espalhou, foi expandindo, porque ninguém pode parar essa obra. Aleluia. Saulo tem uma ideia. Atos capítulo 9, versículo 2. Aleluia. O evangelho ultrapassa as fronteiras. Capítulo 9, versículo 4. Saulo quer parar a igreja a todo custo. E ele acha que ele vai ser a pessoa que vai conseguir parar a igreja. A ideia que ele tem é usar os instrumentos da violência. A ideia que ele tem é usar os instrumentos das prisões. Vamos prendê-los, e eles vão ter que negar esse Cristo, morram, como havia acontecido com Estevão. E com a violência eles parariam. E ele pede cartas, e as cartas são concedidas. Paulo tem um poder de polícia, ele pode prender lá em Damasco. E ele sai na sua arrogância, dizendo: fecharemos a igreja. A igreja vai parar, a igreja não vai continuar. E ele não vê a hora de chegar lá, porque ele quer encontrar logo. Ele diz: se eu encontrar na sinagoga homem ou mulher falando no nome desse Jesus, que ele é o profeta que Moisés disse, que os profetas escreveram, eu vou trazer preso. Ele não vê a hora de chegar em Damasco. Ele está naquela caminhada, mas diz a Bíblia, irmãos, que ele queria parar a igreja, fechar a igreja. Mas antes que ele chegasse dentro da sinagoga, Meu Deus. Aleluia. não, antes que ele chegasse na porta, antes que ele chegasse na rua, tinha um povo lá orando. Oh, glória a Deus. A igreja tem algumas armas, irmãos, que nós não podemos abrir mão. Primeira é a palavra do Senhor, sua arma principal. Mas tem arma também que chama oração. Aleluia. A igreja sabia que Saulo estava vindo. Nós vemos isso quando Ananias fala: Senhor, temos ouvido desse homem, quantos males fez em Jerusalém, que aqui tem carta para nos prender. Eles sabiam que Saulo estava indo, mas eles foram usar não as armas que Saulo usava, a violência. Eles foram usar o joelho,
céu. Oh, glória a Deus. Tu tens autoridade para ultrapassar qualquer fronteira, qualquer barreiras e até encontrar com Jesus Cristo. Esse homem, irmãos, que ele iria usar da violência para parar a igreja. Deus é bom. Deus é bom. Ele queria parar a igreja usando a violência. Nas suas mãos estava a violência. Ele achou que com a violência a igreja pararia. Deus é um Deus que muda a história. É verdade. Deus pega esse mesmo homem que disse que pararia a igreja. Deus pega esse mesmo homem que disse: ou a gente prende ou a gente mata, mas a igreja vai fechar. E poucos anos depois, ele vai escrever uma carta a uma igreja que estava passando por dificuldades. Esse mesmo homem que queria parar a igreja, ele vai escrever uma carta para a igreja que estava passando por lutas. A carta se chama aos Romanos, capítulo 8, versículo 31 em diante. Esse mesmo que queria parar a igreja, que queria botar um ponto final, agora ele vê que a igreja está passando por dificuldades, e ele vai escrever para essa igreja, e ele diz assim aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31 em seguida: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É Ele mesmo que vai agora edificar a igreja. Ele se torna um dos maiores abridores de igreja da sua época. Ele se torna um dos maiores divulgadores do Evangelho. Ele se torna alguém que tem 13 cartas na Bíblia Sagrada. Irmãos, Deus muda a história de pessoas para que essa pessoa possa ser salva. Aleluia. Ninguém vai parar a igreja. Não há como parar a igreja. Os homens, o diabo e o inferno não podem parar a igreja. É verdade. Existe uma promessa para a igreja, e quem falou foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 18, ele diz assim: pois eu te digo que tu és Pedro, falando de Pedro, e sobre essa pedra, Jesus, a pedra singular, a pedra de esquina, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não há como. A igreja tem uma promessa, e a promessa que a igreja tem é que nenhuma porta, nem as do inferno, vão prevalecer sobre ela. E eu estive a meditar e a pensar: por que tanta fúria contra a igreja? Por que tanta perseguição contra a igreja? E eu orei ao Senhor e disse: Senhor, é só porque prega no teu nome? E eu comecei a buscar por que tanto a igreja é perseguida. E eu tive um entendimento: é porque a igreja é o único lugar na terra que o diabo não pode botar a mão. É verdade. Oh, glória a Deus. Ele pinta e borda no jogo de azar. Lá fora, nas discos, ele faz o que quer. Até em governos ele entra com a corrupção. Mas quando ele chega na igreja, Jesus falou: para aí, daí para
O diabo tem uma fúria na tua vida que você não imagina. É por isso que você precisa estar cheio do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. A igreja, eu estou dizendo não denominação, a igreja que vai subir, irmãos. Essa igreja tem dono. Ele tem uma fúria contra essa igreja. Ele tenta e vai tentar até os últimos dias. Nós temos visto o que está acontecendo agora. Aqui do lado, na Coreia, eles não têm esse privilégio que nós estamos tendo aqui essa noite, não. Em documento, eles dizem que lá tem sim liberdade religiosa. É uma pequena porcentagem, mas tem, é só documento. Vai lá para você ver. Entra com a Bíblia na Coreia. Faz um culto numa praça na Coreia. Nunca mais sai de lá. Você vai para um centro de concentração, vai ficar esquecido até morrer. Porque o comunismo diz, aqui não tem espaço para a igreja. Ilhas Maurícios e por aí afora. Síria, Irã, Iraque, eles dizem aqui a igreja não entra. Aqui a igreja não entra. Aleluia. Só que a igreja já entrou. Aleluia! Aleluia! Não denominação, não nome, mas debaixo de uma árvore tem uma igreja adorando. Dentro de uma caverna tem uma igreja adorando. Dentro de um porão tem uma igreja adorando. Eles não adoram com som alto como nós temos. Eles não adoram com microfone como nós temos. Eles não adoram assim como o nome como nós temos. Mas a igreja militante já está lá. Glória a Deus! Porque não existe barreiras para a igreja entrar. Louvado seja Deus. As armas que eles usam hoje para parar a igreja são as mesmas que Paulo usou no passado. A violência. E eles começaram a cortar a cabeça de cristãos, porque não eram tantos assim. Pegavam as espadas e filmavam. Covardemente eles cobriam o rosto para não ser identificado. Decapitavam os cristãos para que os que não fossem não quisessem ser, e os que fossem deixassem de ser. Mas tiveram que mudar de tática. Espada já não estava mais dando conta. De tanto cristão que ia aparecendo, começou a enforcar. Aleluia! E tiveram que mudar também. Eles foram enforcar um irmão e a corda estava no pescoço do irmão. E isso foi divulgado em fotos e vídeos. E colocaram em cima da cadeira esse irmão com a corda no pescoço, o carrasco. Ele ia empurrar a cadeira, mas antes o irmão com as mãos amarradas para trás, ele dá um aceno dizendo: adeus, eu estou com Deus. Aleluia! O cristão, ele não retrocede, ele não estava triste, ele não estava chorando, ele não estava com medo. Ele dizia: para estar aqui nesse mundo desse jeito, eu prefiro ir logo para a glória. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja não para, não para, não para. Aleluia! Nós não temos motivo para dizer que não vamos adorar. Você pode vir a hora que você quiser para a igreja. Ninguém aqui vem a pé para a igreja, só se você morar do lado. Deus deu carro para todo mundo. E para quem não tem carro, tem alguém que te traga. Esses irmãos não. Eles têm que adorar escondido. Enforcamento já não estavam mais dando conta na Síria. Começaram a matá-los, dava trabalho enterrar. E o povo ia crescendo. O sangue de cristão, já disse alguém certa vez, é como semente. O povo não retrocede, mas só cresceram, multiplicando. Uma fila de cristãos próximo ao mar, e foram disparando muitas armas. Eles foram caindo na água e morrendo, mas ninguém negava. Tinha oportunidade de negar, mas os instrumentos da violência não fizeram a igreja parar. Gasolina lá é barata, começaram a queimar os cristãos vivos, mas a igreja não parou. E a igreja está crescendo, está crescendo, está crescendo, porque ninguém pode parar a igreja. A igreja só vai parar, não vai ser pelas mãos do diabo. A igreja vai parar, não vai ser pelas mãos dos homens. A igreja vai ser parada pela mão de Deus. Aleluia! Vai chegar uma hora que o Senhor vai dizer: agora chega. Esse povo, eles estavam vivendo uma grande perseguição, morte, ameaças. Mas chegou um momento que Deus abriu uma porta e diz: agora chega. Foi dado a eles a oportunidade de ter um descanso, um repouso. Irmãos, quando nós olhamos para as notícias hoje, quando nós olhamos para a Bíblia hoje, nós vemos que nós estamos próximos a esse versículo 31. Está chegando a hora do repouso da igreja. Glória a Deus! Está chegando a hora, irmãos, que o que há de vir virá. Está chegando a hora, irmãos, que essas perseguições já estão acabando.
estamos nos últimos dias. Mas só Deus vai parar a igreja. Mas a igreja vai continuar. Essa igreja vai ser levada. A palavra do Senhor nos fala lá em Marcos, capítulo 13, versículo 27. E Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro cantos do vento, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Está chegando a hora que a trompeta vai tocar. Está chegando a hora que o seu nome vai ser chamado. Aí Paulo ele vai animar os irmãos de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, ele diz: depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia! Irmãos, o que vir na tua mão para fazer, faça. Se você tem condição de fazer, por que não fazer? Se você tem condição de ajudar, por que não ajudar? Irmãos, estamos já chegando no tempo do fim. Faça agora. A noite está vindo e já não vai dar mais para trabalhar. Aproveite agora, irmãos. Aproveite para adorar agora. Aproveite para louvar agora. Aproveite para falar de Jesus agora. Quem te garante que você vai chegar segunda-feira na fábrica? Quem te garante que você vai chegar em casa hoje? Teve pessoas que hoje, com toda a saúde, saíram, foram passear, entraram nos seus carros de luxo, nem chegaram até o shopping. Quem te garante? Quem nos garante? Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Hebreus capítulo 4, versículo 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. O nosso repouso está chegando. E a igreja só vai parar no repouso. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar vocês para aleluias. Enquanto Jesus não vier, vamos dedicar nossa vida a essa obra. Enquanto Jesus não vier, vamos, irmãos, não apenas fazer parte da igreja, vamos ser igreja por onde nós passarmos. Irmãos, enquanto Jesus não vier, vamos incendiar por aí. Essa igreja, ela recebeu o mandamento do Senhor: permaneça, fique firme, espere, e eu vou encher vocês, para vocês serem minhas testemunhas ou mártires. Talvez, irmãos, em nossos dias trabalhosos, difíceis, o inimigo quer nos parar, quer nos desanimar. Às vezes pensamos, já foi no sábado, não vou no domingo. É o inimigo tentando te parar. Mas nessa noite, irmãos, ele está derrotado. Você vai ser testemunha de Deus aonde você passar. Aleluia. Quero convidar você, irmãos, para você ser, você já é igreja, mas você vai arder, para arder mais, incendiar. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito de Deus está neste lugar. Aleluia. Você não é órfão, o Espírito de Deus está aqui. Se alguém que está buscando, que não é. Eu orei tanto para ser batizado com o Espírito Santo. Passaram-se anos. Até falei com o pastor Edevaldo uma vez: meu Deus, por que eu não sou batizado, pastor? Passou-se anos. E quando eu fui, eu falei para Deus: Deus, eu vou buscar o Senhor todo dia. 1 hora de joelho pelos que não são batizados, porque eu quero que eles também recebam. Quando eu ia pregar, eu dizia: quem não é batizado, vem aqui que Deus vai batizar. Deus só batizou uma pessoa nesse tempo todo. Eu fui falar com Deus: Senhor, por que as pessoas são batizadas? Não é uma promessa, não é para as pessoas. Eu não estou orando. Deus me fez entender que eu estava fazendo errado. Não é quem não é, é quem quer. Às vezes nós falamos quem não é, a pessoa vem porque não é, mas não quer, não está buscando, é difícil. Mas se você, irmão, busca, se você deseja, aleluia, porque o crente ele precisa nesses últimos dias. O Espírito Santo na vida do crente não é opção. O poder de Deus na vida de um crente em nossos dias não é opção. Nós necessitamos do poder de Deus. Se você não é batizado com o Espírito Santo, mas busca, mas quer, vem aqui, irmãos. Vamos estar orando por você. Que não é, mas que deseja. Para você incendiar por onde você passar. Tu és
ser usado por Deus. Como diz a palavra do Senhor, que diz a palavra que esses sinais seguirão aos que creem. Interessante que muitas pessoas não criam na pregação, mas quando viram os sinais que Felipe fazia, eles começaram a crer. Nicodemos falou para o Senhor: olha, eu sei que tu és filho de Deus, porque ninguém faz o que tu faz, Deus não for com ele. Você que busca dons espirituais, aleluia, o Deus que dá dons está aqui hoje. O Deus que dá dons está aqui hoje. É para a igreja não parar. Irmãos, você sabia que cada vez que um milagre acontece na igreja, você sabia que é uma prova de que Deus está vivo na igreja, dizendo: eu ainda sou Deus nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Venha você que busca dons espirituais. Aleluia, 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 aleluia. Não houve tanto tempo atrás, uma senhora foi nos visitar porque ela estava com um tumor. E disseram para ela: uma irmã, olha, Deus pode curar. E ela foi lá. E no final eu falei: olha, tem alguém enfermo? Vamos orar. E essa mulher veio, eu não sabia da história dela. Eu pensei que ela mandou alguma coisa. Eu falei: qual o problema que a senhora tem? Ela falou: eu fui no médico, o médico disse que é um tumor na junta, ela não estava andando muito bem. E eu falei: Jesus. Eu falei: eu não curo não, mas Jesus cura. E eu orei por aquela senhora aquele dia. Na segunda-feira, a irmã, que o esposo que trabalhava com essa senhora, ela na segunda-feira ela falou para o esposo da irmã: olha, Jesus me curou, não estou sentindo mais nada. Aleluia. Eu preferia que ela não fosse curada e aceitasse Jesus, que ela nunca mais voltou na igreja. Mas Jesus curou, irmãos. Jesus curou. Tuas mãos, aleluia, podem ser usadas por Deus para fazer obras extraordinárias. Aleluia, igreja. A igreja de Uata não vai parar. A igreja de Uata vai continuar. A igreja de Uata não é uma órfã. A igreja de Uata tem dono, o Espírito Santo. Reina em nosso meio, Ele está aqui nessa noite. Em todo o tempo que eu busquei o batismo com o Espírito Santo, sabe qual foi o meu maior adversário? Quem quer saber, diga amém. Amém. Dúvidas. Eu jejuava, eu consagrava, eu buscava a Deus, mas chegava na frente com aquela fé. Mas na hora de receber me dava aquela dúvida: será que vai ser hoje? Ou será que vai ser semana que vem? E eu ficava olhando as pessoas, ao invés de eu buscar, ao invés de eu dizer: Senhor, eu quero. Aleluia. Mas quando eu tomei essa decisão, Deus batizou. Tinha que ser um pouco mais à frente, irmãos. Pode olhar. Aleluias. Para impactar pessoas, nós precisamos ser impactados. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos